depois que eu saí do escritório, eu fui para a academia e tem uma garota que sempre está fazendo sua atividade física, ela deve ter seus 15, 16 anos, eu suponho, e com uma orientação de uma professora, e hoje alguma amiguinha dessa garota foi lá. Nossa, não parava de falar. A professora estava orientando, ela estava falando. A amiga dela estava fazendo ginástica, ela estava falando. Eu tive vontade de falar assim, vem cá, senta aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Mas não tinha jeito, a academia inteira ouvia ela falando. E uma das coisas que ela falou que foi muito interessante, ela disse assim, porque fulana fica falando mal dos outros. Eu estou ouvindo. E ela falou assim, mas se ela fala mal dos outros para mim, ela deve falar mal de mim para os outros. Então ela não é confiável. Eu quase falei para ela assim, você acha que você é? Você está falando mal dela aqui na academia. Veja, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Falar muito vai levar você a transgredir o que é orientação de Deus. Moderação dos lábios é prudência. Não é bom falar muito. Veja, ele diz o seguinte, até o tolo quando se cala passa por sábio, o que cerra os lábios por entendido. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui no aniversário do filho de um amigo e o avô dele estava lá, e o avô dele era um fabricante de baterias. E eu chego numa rodinha e tem um camarada tão estranho aquele círculo quanto eu era, e aí alguém falou sobre construção de baterias e o camarada estava dando palpite na frente de um fabricante de bateria, do que devia ser. E o senhor tentou falar alguma coisa? Eu falei, não é assim, não. Meu Deus. Se ele calasse a boca, ele até podia passar por uma pessoa sábia ou por entendido. Mas no muito falar, você acaba revelando a insensatez, a falta de sabedoria. Veja, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A orientação das Escrituras é que, efetivamente, se você ficar calado, falar menos, você tem muito a ganhar, além do que os outros perto de você vão ganhar também. Já teve naquela situação em que você vira para você e fala assim, podia ter ficado calado. Veja, ele diz, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. A ideia que eu tenho aqui é, você fica brincando com falar e falar e falar, você vai acabar ferido. Você pode ferir outras pessoas, mas você vai ferir a você mesmo. Então cabe a gente ter sensibilidade de ouvir. Você está conhecendo pessoas, pode ser que você tenha bastante coisa para contar. Mas ouça. Tem pessoas que, eu imagino, se eu tivesse numa conversa ou discussão com ela, eu queria ter aqueles relógios de jogo de xadrez. Sabe? Vamos dividir o tempo aqui. E quando acabou a sua, acabou, a minha vez agora. Há pessoas que eu tenho medo de perguntar como é que vai. Porque o que vem, gente, como vai, é oi. Então, veja, as Escrituras orientam que muito falar não é uma coisa boa, não. Um amigo classificava muito falar como um problema de incontinência verbal. Não consegue ficar sem falar. Quem guarda a boca
a si mesmo está se preservando.